Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula comigo, professor Bruno Ferreira, professor de Ciências Humanas. Vamos lá, então? E a aula de hoje é uma aula de correção das atividades. É uma aula voltada à terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 1. Questão 1. PUC Minas Gerais. Observe atentamente o gráfico e, a seguir, assinale a alternativa correta. Então, nós temos um gráfico aqui, é para vocês, o enunciado envolve um gráfico. E é para afirmar a alternativa incorreta, o que significa a que não está certa. Esse gráfico, ele aborda a população rural e urbana do Brasil de 1950 a 2000. Houve um crescimento, no número de pessoas nessa população e, ao mesmo tempo, houve um crescimento também na questão da população urbana. Se vocês forem ver no gráfico, há aqui um crescimento da população urbana e uma diminuição da população rural. Segundo fontes do IBGE de 2007. Escolha uma opção. Então, agora a opção verdadeira. Lembrando que é para falar qual das alternativas incorreta. Qual que é incorreta? A. O ritmo de crescimento da população rural e urbana promoveu um desequilíbrio cada vez mais acentuado entre elas a partir da década de 70. Então, esse ritmo de crescimento da população rural e urbana promoveu um desequilíbrio cada vez mais acentuado? Não. C. O declínio da população rural acentuou-se significativamente a partir de meados dos anos 70? Falso. D. O maior equilíbrio entre população rural e urbana verificou-se no final dos anos 60. Falso. O ritmo de crescimento da população total tornou-se superior ao da população urbana a partir de meados da década de 90. Então, só na década de 90 que houve essa mudança. Resposta correta, resposta B de bola. Então, nós percebemos que esse processo de crescimento da população urbana e, ao mesmo tempo, queda da população rural se acentua-se na década de 90. Beleza? Vamos à próxima questão. A próxima questão é a seguinte. Questão 2. A vista aérea de um cruzamento conhecido como Tesourinha no eixo monumental de Brasília. A imagem acima representa o quê? A paisagem da cidade de Brasília. Uma cidade com funções político-administrativas. Uma característica que não representa esse tipo de cidade faz-se presente na afirmativa. Beleza. Outra questão para vocês ficarem de olho. Não representa. Não representa. A. Vamos lá. Escolha uma opção. A. Representa uma arquitetura diversa ao urbanismo racionalista. Resposta correta. Por quê? Porque não representa a paisagem da cidade de Brasília. B. Prioriza uma estética funcional previamente planejada? Sim, há uma estética funcional planejada. C. Apresenta elevada oferta de emprego no setor público? Sim, apresenta. Brasília. D. Estrutura uma organização prioritariamente burocrática? Sim. Organiza-se a partir de uma posição fundamentalmente estratégica? Sim. Então, qual que é que não representa a paisagem? A arquitetura diversa do urbanismo racionalista. Não é um urbanismo racionalista. Então, Brasília, para vocês verem, Tesourinha, essa imagem ali é uma imagem clara de Brasília, da saída de Brasília, para que vocês possam visualizar, beleza? Vamos para a questão 3. Questão 3. Observe a imagem e leia o enunciado. A imagem fala o seguinte, aqui
Aqui está dizendo bem-vindo à cidade nova do sol, né? Então eles devem estar brigando, um dizendo para o outro, né? Devido à questão da chuva, galera. É a ideia da chuva. A perda da capacidade de absorção da água pelo solo se dá por um problema ambiental tipicamente urbano. Com isso, uma chuva um pouco mais forte consegue mudar a vida de inúmeras pessoas. Após uma análise denunciada e uma leitura da imagem, o problema ambiental urbano que percebemos é qual? Vamos lá! Galera, é o seguinte, com as fortes chuvas, principalmente em áreas urbanas, nós temos sérios problemas. Que inclusive, problemas esses que muitas cidades não conseguiram resolver. E um caso claro foi no Rio Grande do Sul, né? Devido às fortes chuvas. Então, assim, as fortes chuvas causam sim problemas ambientais urbanos na cidade. Então, a partir da imagem, a partir desse enunciado, qual das alternativas que representa essa situação? Vamos lá, então? A. Impermeabilização do solo, que significa que esse solo, ele precisa de uma retirada dessa água. B. Poluição dos rios. C. Erosão. D. Seca. A impermeabilização do solo, beleza? É a correta. 4. Questão 4. Inserção de tecnologia e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola vem ocasionando profundas transformações no espaço geográfico do Brasil e do mundo. Entre essas transformações podemos considerar, sobre a questão dos sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola, né? A questão da mecanização agrícola, né? Entre essas transformações podemos considerar o quê? Escolha uma opção. A. O processo de distribuição de terras agrícolas? Não, porque não aborda essa questão da mecanização agrícola. B. A subordinação da cidade em relação ao campo? Também não, porque não representa a mecanização agrícola. C. O reordenamento democrático do espaço rural? Também não. D. A aceleração do processo do êxodo rural, né? Então, qual que é, né, essas transformações, o que pode causar justamente a aceleração do processo de êxodo rural. Por quê, galera? Vamos pensar comigo aqui. Se existe uma mecanização do campo, o que essa mecanização do campo leva? O que leva? Se no campo há uma substituição da mão de obra pelas máquinas, automaticamente exige o que nós chamamos de êxodo rural, que é justamente esse deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Então, esse deslocamento do campo para a cidade é ocasionado justamente pelo fato, né, dessa mecanização. Então, resposta correta é o êxodo rural, né? É essa alternativa, beleza? Vamos lá, então? Que é justamente a aceleração do processo de êxodo rural, que é o D de dado. Última. Marque 1 para os problemas ambientais no campo e 2 para os problemas ambientais na cidade. Efeitos da queimada. É um problema ambiental no campo ou na cidade? Principalmente no campo. Beleza? Poluição do ar. Problemas ambientais na cidade. Não é? Uso inadequado de produtos químicos na agricultura. Problemas ambientais no campo. Efeitos de erosão. Problemas ambientais no campo, né? Poluição de água e esgoto. Problemas ambientais na cidade. Grande volume de lixo reduzido. Problemas ambientais na cidade, beleza? Olha só, efeitos de queimada a gente considera no campo. Poluição do ar na cidade. Uso inadequado de produtos químicos na agricultura no campo. Efeitos de erosão também no campo. Poluição de água e de esgoto
na cidade, grande volume de lixo produzido na cidade. Então, são problemas ambientais que, inclusive, esses problemas causam sérias consequências para a humanidade. E é isso. Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas, comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!